Hoje vamos trabalhar tendo em vista o aproximar do São João na nossa cidade, o maior São João do mundo, né? Mais de um mês, é uma festividade que pega todo o Nordeste, Brasil todo, mas principalmente Nordeste. E eu gostaria de tentar trazer para os irmãos nessa noite uma perspectiva bíblica acerca do nosso relacionamento com a cultura, né? Então, hoje eu coloquei como tema, tá ali? Nem tudo convém, nossa atitude diante de algumas expressões culturais. Oi, som? Então, a gente tem como objetivo nessa noite perceber que nós devemos fugir daquilo que promove a idolatria e que nossas ações, elas devem promover a edificação dos demais. Devemos fugir de tudo aquilo que promove a idolatria e as nossas ações devem promover a edificação, né? Então hoje eu achei por bem parar as parábolas e falar um pouco sobre esse período que está a se iniciar, né? Todo ano eu faço esse estudo, eu não sei se os irmãos se lembram, mas todo ano eu faço, nesse período, falar sobre festa junina. E eu faço questão de fazer, não apenas para desencargo de consciência, mas também fortalecer as convicções que os irmãos já têm. Eu espero que, no fundo do meu coração, nenhum dos irmãos que estão aqui nessa noite e que fazem parte dessa igreja estejam cogitando participar de alguma festividade dessa ou de outra qualquer que não tenha como objetivo trazer conformidade ao caráter de Cristo, né? O mundo que a gente vive, irmãos, é um mundo difícil de ser vivido, principalmente quando a gente utiliza convicções bíblicas que direcionam nossas afeições, como falamos hoje à tarde, e nossas decisões. Somos tentados de várias formas, somos convidados por vários grupos, são utilizados inúmeros argumentos, mas no final de tudo a gente deve se lembrar que o que conta é aquilo que é agradável a Deus, aquilo que Deus deseja para a nossa vida, e agradar a Ele é o que deve nos motivar a viver e agir, e como devemos agir. Então o texto que nós vamos trabalhar hoje é 1 Coríntios 10, eu queria que os irmãos chegassem até lá. 1 Coríntios 10, vamos tentar hoje à noite colocar em prática aquilo que vimos hoje à tarde. Modificar nossa mente para as nossas afeições modificarem nossas decisões também, se assim for necessário. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor. Senhor, te rogamos nessa noite que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nosso coração para a Tua palavra, que ela possa frutificar, crescer e transformar nossas ações, possamos estar satisfeitos na Tua vontade e querer fazer a Tua vontade. Que nossa mente seja mudada e nosso coração também. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observe no versículo 1 do capítulo 10, que o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Irmãos, não quero que ignoreis. Aqui é o contexto. Ele vai dar algumas razões pelas quais não devemos ignorar algumas lições que Deus nos dá através da nação de Israel, né? Nós não deveríamos ignorar as advertências que Deus deixou por meio do povo de Israel. Deus, o texto diz aqui do versículo 1 a 13, que Deus não se agradou da maioria deles, apesar deles todos terem sido guiados igualmente, apesar de todos eles terem sido identificados com Moisés, todos eles foram alimentados igualmente pelo mesmo Espírito, que é Cristo, mas Deus não se agradou deles. Pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: por que Deus não se agradou do povo de Israel quando eles caminhavam ali no deserto? Por quê? Porque cobiçaram coisas más, porque eles eram idólatras. E é interessante que a idolatria aqui, observe o versículo 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. A idolatria estava envolvida ali em Israel,
com comida, bebida e festividade. Não era apenas um culto religioso. Se lembrem disso. Então, ele está dizendo, nós não devemos ignorar o que Israel passou, né? E Deus não se agradou deles. Então, envolvia isso. Praticavam também imoralidade e etc., né? Então, chegando no versículo 14, nós vamos chegar no nosso texto e ele vai aqui adentrar a um costume que se tinha naquela época. Corinto era uma cidade terrível, irmãos. Tanto é que tem um termo para definir quem ia para Corinto, era corintianizar. Lá dizia que era o terror da mulher piedosa, né? E ali todas as pessoas que iam a Corinto sabiam que ia para o quê? Para a carnalidade, para o pecado. Os templos da Grécia Antiga, dos deuses pagãos, dos gregos, cada templo tinha o seu deus, né? Apolo, Afrodite. E esses templos que eram gigantescos, muitos deles tinham prostitutas cultuais. Se eu não me engano, o templo de Afrodite tinha 1000 prostitutas. Que era o quê? Era um ato de adorar a sua deusa se prostituindo. Então essas prostitutas desciam até a cidade de Corinto, até aquelas cidades, e ali se prostituíam, era uma forma de cultuar ao seu Deus. Lá também eles ofereciam sacrifícios. Animais eram mortos e eram oferecidos. E é interessante que a carne dessas ofertas, elas desciam para o mercado da cidade. E era uma carne mais barata. Então, se alguém queria comer carne, normalmente ele pegava a carne do sacrifício, que era uma carne mais barata. E aí esse texto vai falar um pouquinho disso. Festas pagãs, comida sacrificada a ídolos e convites familiares. Então, 3 assuntos importantes que eu acredito que vão estar no nosso dia a dia, nesses dias que estão a se seguir. E eu acho que é importante a gente ver os princípios que a palavra de Deus nos coloca aqui. O primeiro é em relação à festividade religiosa e a nossa não participação neles. Versículo 14. Primeiro, portanto, meus amados, fugi da idolatria. A primeira coisa que Paulo faz para os coríntios é reafirmar o amor. Meus amados, ele está dizendo, olha, eu estou falando isso porque eu amo vocês. É que nem um pai que corrige a um filho. A correção, por mais que o filho não goste, é por causa do amor. Então ele está dizendo, meus amados, primeiro é de alguém que ama vocês que está vindo essa exortação. Ele diz, fugir da idolatria. Segunda coisa que percebemos é que antes mesmo dele explicar o que é idolatria, eles deveriam se manter longe. Nós não deveríamos, irmãos, estar namorando com a idolatria. Nós não deveríamos estar paquerando com a idolatria. A idolatria deveria estar longe de nós. O apóstolo João diz em 1 João, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Lá em 1 João 5:21. Então deveríamos ficar longe. Por que a idolatria é tão terrível? Porque ele tira a nossa devoção a Deus e coloca a outro que não tem poder algum. Ele tira a nossa adoração a Deus e coloca em algo que não é Deus. Vocês se lembram lá de Jeremias? 2 males o meu povo cometeu contra mim. Primeiro, a mim me deixaram fonte de água viva. Segundo, cavaram cisternas rotas que não são capazes de reter água. Ou seja, fizeram algo que não vai produzir nada. Deixaram a fonte e foram para alguma coisa que não consegue nem reter algo. Então toda idolatria ela é tola. Por quê? Porque ela tira a adoração a Deus e coloca em algo que é inexistente. Em 1 Coríntios capítulo 6 diz que os ídolos não são nada. Então, um pedaço de madeira não é nada. Mas no capítulo 10 ele vai dizer o que está por trás daquela idolatria. Não é que um pedaço de madeira, ele se transforma num demônio, ou um demônio físico. Mas os demônios utilizam aquilo para afastar as pessoas de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Segunda coisa, falo como há entendido, julgais vós mesmos o que eu digo. O que é que ele está dizendo? Ele está chamando as pessoas para fazerem uma avaliação sincera, honesta, e eles eram capazes de julgar corretamente o que ele disse. E eu espero hoje, nessa noite, meus irmãos, que vocês, analisando o que Paulo fala pelo Espírito Santo, possam compreender
o que ele quer dizer. Julgai a vós mesmos. Ele quer que vocês façam o próprio julgamento acerca de comungar com festas pagãs. Falo como há entendido, julgai a vós mesmos. Ele pede essa avaliação. Primeiro exemplo que ele dá, irmãos, é expresso através da ceia. O que é que ele vai dizer da ceia? Versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O que é que ele está dizendo? Quando nós participamos da ceia, nós estamos o quê? Em comunhão. Nós estamos participando, e a palavra aqui é a koinonia. Nós estamos tomando parte, nós estamos nos identificando. Então é por isso que a ceia deve ser feita por aqueles que são convertidos, salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque eles estão desfrutando de uma comunhão. Eles estão desfrutando, algo que simboliza a nossa união uns com os outros. E uma pessoa que está em pecado, por exemplo, não deveria participar da ceia. Por quê? Porque o pecado, ele faz com que a gente se afaste. O pecado, ele fere. O pecado, ele mancha. E aqui deveria ser a reunião do quê? Dos santos. Então, a ceia do Senhor representa comunhão. Estar participando da ceia significa que nós estamos unidos. E esse é o primeiro exemplo que ele dá. Importante, participar envolve comunhão com o ser ao qual a adoração está sendo dirigida. Se eu participo da ceia, eu estou demonstrando que eu comungo da mesma fé, que eu comungo do mesmo Senhor, que eu estou ali participando, estamos juntos. E ele dá o primeiro exemplo. Se nós participamos da ceia, está dizendo que a gente se identifica com aquilo. Está dizendo que a gente está interligado. Está dizendo que a gente está em comunhão. Quer dizer que a gente tem parte. Isso é extremamente importante, porque é o raciocínio que ele está começando a descrever. Nós participamos de algo do qual nós nos identificamos. Ele vai explicar, versículo 7. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A ceia representa a comunhão com o Senhor e com o seu povo, comemorando nossa comum salvação enquanto estamos aqui, até Cristo retornar e desfrutarmos de uma comunhão perfeita no céu. O termo koinonia significa ter em comum, participar com, ter parceria. É a mesma palavra grega que é usada para ser chamado à comunhão com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão no Espírito, comunhão com seus sofrimentos, participação na assistência dos santos, é ter parte em algo, contribuir com algo, estar junto em prol de algo. Então ele está dizendo, quando participamos da ceia, ela está simbolizando nossa união, nossa comunhão. Segundo caso que ele exemplifica, coloca como exemplo, para que os irmãos entendam que participar de algo é estar em comunhão, em koinonia com eles, são os sacrifícios em Israel, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Ou seja, o povo de Israel levava os sacrifícios, uma parte era sacrificado, queimado, uma parte ia para os sacerdotes e a outra parte ficava para aqueles que ofertavam. E ele está dizendo, aquelas pessoas que levavam a oferta, todos eles são participantes do altar, todos desfrutam de algo em comum. Então, quando os israelitas sacrificavam ao Senhor, parte da oferta era queimada, parte era dada aos sacerdotes e a outra parte era comida por aqueles que ofereceram. E todo mundo estava envolvido com a oferta, com Deus e uns com os outros. Então ele está dando dois exemplos. Primeiro, ceia, comunhão. Oferta no Antigo Testamento, comunhão, participação, koinonia. Mas, e aqueles que sacrificam aos ídolos? Aqueles que oferecem aos deuses? Quando nós participamos, estamos oferecendo a quem? Estamos tendo comunhão com quem? Versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? A quem, irmãos?
aos demônios. É forte, né? É difícil? Se o ídolo não é nada, Salmo diz o quê? Eles têm ouvido, mas não podem ouvir. Eles têm boca, mas não podem falar. Som algum sai de sua garganta. Eles não podem se movimentar. Eles não podem fazer nada. O ídolo em si não é coisa, não é nada. Mas as pessoas que ali fazem aquilo, eles estão oferecendo algo a quem? Aos demônios. E não a Deus. E não quero que sejais o quê? Participantes com os demônios. O que é que ele está tentando nos explicar aqui na linha de raciocínio? A ceia, todos que participam estão em comunhão. Os sacrifícios do Antigo Testamento, todos que participam estão interligados. As coisas que os pagãos fazem, todos que participam estão interligados. Com quem? Com os demônios. E ele diz, eu não quero que vocês tenham participação com os demônios. A gente ainda não chegou na festa de São João. Isso tudo aqui ainda é lá na Grécia, tá? Ainda vou chegar. E não quero que sejais, irmãos, participantes com os demônios. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que é que ele está dizendo? É incoerente você estar em comunhão com Deus e participar da comunhão com os demônios. É incoerente você ir para uma festa pagã na Grécia, por quê? Porque aquela festa pagã está oferecendo algo aos demônios. Então não participem das festas a Baco, não participem das festas a Apolo, nem a Afrodite, nem a Atenas, a nenhuma desses deuses. Por quê? Aquelas pessoas estão oferecendo aos demônios. Não quer dizer que o ídolo seja uma divindade ou um demônio físico, mas sim que essa idolatria é usada por poderes demoníacos para afastar pessoas do verdadeiro Deus. Em resumo, é incoerente participar de duas mesas diferentes, é demoníaca, né? Além de ser incoerente, é demoníaca, mas tem um outro componente pela qual não devemos participar de festas pagãs. Provoca a ira de Deus. Uma festa pagã, uma festa que Deus não é glorificado, promove a ira de Deus. Observe o versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Você quer provocar a ira de Deus? Contribua com a idolatria. Você quer provocar a ira de Deus? Seja participante na mesa de idolatria. Aí você vai estar participando e provocando a ira de Deus. Tem um texto que fala um pouquinho sobre isso. Deuteronômio 32. Vai falar do povo de Israel e como eles provocaram a ira a Deus. Deuteronômio 32, 17 a 21. Diz o seguinte: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Como é que se oferece sacrifício aos demônios? Ídolos, seja qual for. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra os filhos de suas filhas. Ou seja, Deus foi provocado a ira. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Então ele está dizendo, a nação de Israel me desprezou, pois eu também vou desprezá-lo. Se você no seu dia a dia não procura honrar a Deus em todos os seus aspectos,
e se coloca a servir a idolatria, a contribuir com a idolatria, você está provocando a ira de Deus e o desprezo de Deus, em outras palavras. Então temos essa situação em relação às festas religiosas na época de Paulo. E sei lá, viu? Qualquer coincidência é mera semelhança, né? Então temos a situação das festas religiosas. Mas temos outra situação aqui que ele vai tratar também. E a comida do açougue, inclusive aquelas que eram oferecidas a ídolos. O que é que acontece com essas comidas? Será que nós nos importamos com as comidas na época de São João? Eu gosto bastante. Você gosta também? De uma pamonhinha, uma canjiquinha, queijinho, é bom, né? E aí? E a comida? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o próprio proveito, antes cada um que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Primeira questão é as festas religiosas. Deveríamos participar? Não. Por quê? Porque participar é ter comunhão. E os ídolos lá não são nada. Então aquilo que eles oferecem aos ídolos, oferecem a quê? A demônios. E participar daquela festividade é a mesma coisa que ser participante da mesa dos demônios. Tem aí entendido? Mas aí as comidas. O que é que ele diz? A comida em si não é nada. Você pode comer. Por quê? Porque essas pessoas acreditavam que aquele alimento oferecido ao ídolo, e pensava que o ídolo existia, então aquela comida foi oferecida ao ídolo na mente deles, por isso que ele fala muito de consciência. Mas como o ídolo não existe, o ídolo não é nada, a comida também não é nada em si. Então, quem providenciou a comida? Deus. É por isso que ele usa o salmo aqui. A comida, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então eles comem de tudo, não faz nenhum problema. Inclusive a comida que foi oferecida a ídolos, que desceu para o mercado, coma. Mas agora não procure saber se ela foi oferecida por causa da nossa consciência, não, da consciência daquele que está vendendo, né? É interessante também que nesse texto ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. Provavelmente, apóstolo Paulo utilizou essa expressão em algum momento com os coríntios, falando sobre aquilo que eles tinham libertado de fazer. Eles tornaram essa liberdade em libertinagem e extrapolaram. Então ele vai dizer os limites daquilo que é lícito. O que é lícito? Aquilo que edifica. O que é lícito? Capítulo 6, aquilo que não escraviza. O que é lícito? Aquilo que convém. Então, a nossa liberdade, irmãos, ela é limitada pelo quê? Pelo amor ao próximo. A nossa liberdade, ela é limitada pelo quê? Por aquilo que edifica, que traz edificação. Uma pessoa indo para uma festa pagã lá na Grécia, em Atenas, será que ela está edificando a igreja do Senhor? Para um culto pagão, onde havia prostituição, onde havia mentiras, essa pessoa estava edificando a igreja do Senhor? Não. Então não é porque você é livre em Cristo que você vai fazer se algo não edifica. Então esse é o limite. Então, festa pagã? Não, porque você se torna associado. Comida, nenhum problema, tudo veio de Deus. Dando ação graças, não tem nenhum problema. Mas tem uma terceira situação. A situação é um convite familiar do incrédulo. E aí chegamos no versículo 27. Se algum dos infiéis vos convidar, é uma terceira situação aí. Primeiro é a comida do mercado, primeiro é a festa religiosa, segundo é a comida do mercado e terceira, um convite familiar. Se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, notem, primeira opção que você diz é o querer ir ou não. Ele aqui não tem nenhum problema para apóstolo Paulo. Você receber um convite de uma pessoa que não é crente e querer ir. Nós temos que até nos relacionar com os infiéis, por quê? Para testemunhar, para testificar, para falar de Cristo, para demonstrar o amor de Cristo. Então ele não proíbe, não tem nenhum problema você ser convidado e ir. E ele diz: comei de tudo que se puser diante de vós. Eu gosto muito dessa frase, comei de tudo que é posto diante de vós.
Mas ele diz algo, sem nada perguntar, por causa da consciência. Era costume as pessoas comprarem carne no mercado, oferecida aos demônios. Por quê? Porque era uma carne mais barata, que veio dos sacrifícios idólatras. Então, normalmente, quando você era convidado, havia uma possibilidade grande de você comer uma comida sacrificada aos ídolos. Então ele diz, não pergunte nada sobre isso. Por quê? Porque você vai querer instigar isso, essa situação. Sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, aí ele diz o quê? Não comais. Eita, essa daí foi uma oferenda a Afrodite. Aí você deixa de lado. Por quê? Se a comida em si não é nada. Por causa da consciência dele. Por mais que você explique que Afrodite não é nada, por mais que você diga que a comida, ela vem de Deus, a pessoa que está lhe oferecendo, ela vai pensar como? Ele está comendo algo que foi sacrificado ao meu Deus. E é por isso que a pessoa não deveria comer, por causa da consciência daquele que avisou. Ou então, alguém diz, esse aí está comendo comida sacrificada ao ídolo. Aí tem outra pessoa com você, que saiu do meio pagão, e que aquilo ainda é algo difícil para ele. Então o que é que você está fazendo? Levando ao tropeço aquele irmão, que ainda não tem a sua consciência exercitada, madura. Por exemplo, muitas pessoas saem do mundo, entregam sua vida a Cristo. Aí de repente vê um crente dentro da igreja, no meio do mundo. Como é que a pessoa que saiu do mundo vai olhar para esse crente? Tem alguma coisa estranha aí. Eu estava lá, vivia na prática do pecado, amava aquilo, agora eu aborreço. Como é que tem crente que está indo para lá? Olha só, né? Aí aqui ele continua, se alguém vos disser, isso é numa situação familiar, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a plenitude. Ou seja, o problema não é a comida, o problema é a consciência daquele que acha que a comida foi oferecida. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? Então, nós seríamos livres para comer aquela comida, mas não é a consciência do outro que vai fazer deixar, mas é o quê? É o amor àquela pessoa. A minha liberdade de comer aquilo é limitada pelo meu amor àquela pessoa, para não ferir a consciência dele. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? A gente entende que toda a comida veio de Deus, que tudo é bênção de Deus, e a gente não comete pecado por estar comendo, inclusive uma comida sacrificada a ídolos. Não sei se vocês sabem, mas principalmente no meio do interior, quando alguém bem católico, ele colhe, ele oferece sim ao seu santo. Ele agradece ao seu santo por aquela colheita. E aquela comida que você está comendo, de alguma forma ela foi também oferecida. Tem problema você comer? Nenhum. Porque você entende o quê? Foi Deus que deu. Foi Deus que concedeu. O ídolo não é nada, né? Então ele está dizendo isso. Então, 3 situações que o apóstolo Paulo fala: festividade religiosa, comida sacrificada a ídolos e convite familiar de um incrédulo. Irmãos, aplicando para os nossos dias, a gente ainda vai para o restante do texto. Como é que se aplica aos nossos dias? Irmãos, nós temos uma festa que ela é dedicada a 3 santos: Santo Antônio, São Pedro e São João. A festa tem o nome de São João. Se você olhar, fizer uma breve pesquisa, essa é uma festa originária da Igreja Católica. Os católicos reivindicam essa festa. Elas assimilaram da Europa, de várias culturas pagãs, de festas de solstício, de colheita lá na Europa, mas aqui eles reivindicam por quê? Porque eles instituíram e colocaram esses nomes. É uma igreja é uma festa que os católicos festejam. Diante dessa festa, existem 3 santos que são reverenciados por essa festa.
São Pedro, Santo Antônio, que viveu no século XII, Pedro e São João, João Batista. E eles cultuam, e eles fazem procissão para esses santos. Embora o teor religioso, quem está no Parque do Povo, seja mínimo, é mais a carnalidade mesmo, é uma festa religiosa. E o que são esses ídolos? Nada. Mas o que é a idolatria? Algo que Deus abomina. E quando você está fazendo parte daquele momento, você está fazendo a mesa com quem? Entendeu a lógica do apóstolo Paulo? Participar da ceia é comunhão, é koinonia. Você está participando de algo que vocês têm em comum. Você está tomando parte. Os sacrifícios do Antigo Testamento, as pessoas estavam envolvidas, comunhão. Assim como também os sacrifícios aos ídolos. A alimentação, em si não tem nenhum problema. Se você quiser pedir uma pamonha, canjica e me chamar para comer, eu vou com você comer na sua casa. Não tem nenhum problema. Mas outra questão é a festa religiosa. Outra questão é você descer para um parque do povo dizendo, é cultural. Cultura não é isenta. Cultura, ela não é neutra. A cultura é resultado de uma coisa, e essa cultura que nós temos aqui no Nordeste é resultado da idolatria. Se você quer tomar parte na idolatria, se você quiser tomar parte, fazer comunhão com a idolatria, você está provocando a ira de Deus. Existem alguns teólogos que falam sobre leitura cultural, que deveríamos ter uma nova leitura cultural. Olha, eu espero que morra daqui, vá para o céu, sem nunca fazer uma nova leitura cultural. A Bíblia deixa muito claro isso. Uma festa dedicada a ídolos, uma festa dedicada a santos, uma festa que todos os componentes são componentes de idolatria, uma festa que leva as pessoas não a se aproximar de Deus, mas se afastar do Deus verdadeiro. Eu vou tomar parte nessa festa? Agora, isso não é apenas no São João, isso é em várias outras festividades. Tem crente indo para show de descrente, crente que só vive escutando música de descrente. Eu fico perguntando, o que é que promove a edificação nisso? O que é que promove o crescimento espiritual? Pelo contrário, os crentes hoje estão se afastando dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes estão na mesa da idolatria. Porque muitas vezes querem ser participantes daquilo e não deveriam. Muitas vezes querem se tornar pertencentes a um componente de amizades que pertence ao mundo. Só que eles esquecem que ele pertence a Deus. Então, qual seria a atitude? Aí chegamos na conclusão, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa liberdade, ela tem um objetivo que é glorificar a Deus. E no meu ato de comer, se eu não vou glorificar a Deus, mas eu vou para São João só porque tem uma tapioca lá, que eu amo aquela tapioca. Aí eu vou para o São João lá, eu não vou para a festa, eu só vou comer a tapioca lá no São João, na hora da festa. Você não poderia comer outro horário? Você não poderia fazer um pedido em casa? Por que você tem que ir para lá? Você está sendo co-participante daquele momento. E muitas vezes a gente não compreende essas coisas, irmãos. Muitas vezes a gente não compreende. A gente tem um salão de artesanato. É uma manifestação cultural, que eu acho muito bonito, o artesanato. Está aí uma manifestação cultural que eu acho bonito? Porque é a graça de Deus na habilidade humana de fazer. Eu vejo umas coisas tão bonitas de algodão, né? Isso é um aspecto cultural. Agora, eu acho interessante uma coisa. O salão do artesanato está o ano todo ali. O povo só quer ir quando tem um forrozinho lá. Eu acho muito curioso isso, né? É interessante como a gente quer beber da cultura, como a gente quer se alimentar da cultura, como a gente quer ser participante de uma cultura pecaminosa que contribui para a idolatria.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Irmãos, se a gente for destrinchar isso aqui, fazer qualquer outra coisa, e a nossa participação na mesa idólatra, isso iria afetar todos os nossos relacionamentos. Isso iria afetar tanta coisa na nossa vida que você não tem nem ideia. Vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos dizer que tenha, deixa-me ver aqui, um exemplo. Hoje não se pode falar esse termo, homossexual, mas homoafetividade, né? Vamos dizer que um casal homoafetivo está comemorando 10 anos de união. E lhe convida para você ser um orador, uma testemunha. O que em si você está fazendo? Você está tomando parte. Você está o quê? Contribuindo com algo que, de acordo com a palavra de Deus, é abominação. Abominação. Outro exemplo, só para vocês entenderem que tudo deve ser para a glória de Deus. Você tem uma rede social. E eu vejo isso direto. Inclusive crentes. Aí, um irmão ou uma irmã posta uma foto bem sensual. Aí os demais irmãos curtem e comentam. Você está arrasando, você está linda. Você está contribuindo com o quê? Com uma obra do diabo, a sensualidade. Vocês percebem como nós podemos contribuir, ser participantes de algo que ofende a Deus de maneira muito simples, de maneira muito natural. Ah, mas é só uma festa. O que é essa festa? É idolatria. Se você esquece o componente religioso, o que é essa festa agora? Carnalidade. Pega os conteúdos das músicas. Elas falam sobre a verdade de Deus, a verdade do relacionamento. Normalmente são totalmente relacionamentos desconstruídos, relacionamentos carnais e desejos carnais. E você não percebe. Agora, o mais curioso que eu acho é o que leva um crente a chegar ao momento de ir para um parque do povo. Para ir para um parque do povo quer dizer que antes você já amou aquela música, você amou aquele momento, você já ouviu vários momentos, você tem um desejo, uma afeição por aquilo. É o resultado, irmãos. Quando alguém chega ao ponto de dizer, eu quero ir, é porque já está distante há muito tempo. A sua mente já foi corrompida, suas afeições já foram mudadas, e agora é sua atitude que chegou no ponto de tomar aquela decisão. Então hoje eu estou falando para os irmãos por um desencargo de consciência, mas acreditando que ninguém tem esses desejos aqui. Que ninguém está contribuindo com a idolatria. Que ninguém tem um desejo ardente de estar na mesa dos incrédulos. Contribuindo com a idolatria e com a pecaminosidade. É interessante porque eu ia colocar como um parêntese, um apêndice aqui. Existem certas circunstâncias que nós somos obrigados a fazer uma coisa que não queremos. Vocês se lembram daquele general que foi curado? Se lembram? Que ele foi obrigado a ir até os deuses, mas uma coisa ele disse, olha, eu vou com o meu rei, mas ele nunca falou que ia se prostrar. E ele já disse assim, olha, que Deus me perdoe por causa disso. Ele era obrigado a ir. Eu fico pensando nos professores, na época de São João, principalmente aqueles que não estudam em colégio cristão. Muitas vezes eles são obrigados a o quê? Colocar bandeirola, a organizar os alunos, né? Uma coisa é aquilo que você é obrigado a fazer, mas mesmo nessa coisa obrigada a fazer, você tem que procurar o quê? Se afastar o máximo de algo que você comece a amar ou despertar um desejo de carnalidade ali. Até nessas coisinhas simples. Então eu vejo assim, eu faço, mas eu não gosto. É uma coisa que, vamos dizer assim, você está obrigado a fazer, é totalmente diferente. Mas isso não é o cenário aqui, irmãos. O cenário aqui são pessoas livres,
que escolhem de maneira livre ir para esses momentos, para satisfazer desejos que são carnais. Não tem como alvo a glória de Deus no seu comer, no seu beber, mas tem o quê? Se portar de maneira que vai provocar a ira de Deus. Versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Irmãos, eu conheço muito crente, que eu acho que seja crente, ou pelo menos se queixa que seja crente, que utiliza do argumento da liberdade e do argumento do legalismo para dizer que não participar dessas coisas é puro legalismo. Aí eles dizem assim, aí participa de tudo, de festa, bebida, e muitas vezes está no domingo louvando a Deus. Se ele lesse esse texto aqui, devemos nos portar de tal maneira que não dê escândalo a judeu, a grego, nem a igreja de Deus, ele mudaria totalmente sua atitude. Normalmente esses crentes dizem assim, não tem que dar explicação a ninguém, quando a Bíblia diz exatamente o oposto. A sua vida tem que ser pautada de modo a que você não dê escândalo a ninguém. O que é que seus irmãos em Cristo pensam se você lhe vê num canto desse? O que é que seus irmãos em Cristo pensam se você estiver festejando a idolatria? Você pensa nisso? Fui pego, né? Para muitos crentes é assim. Como também eu em tudo agrado a todos. Aqui não é questão de ser bajulador, mas é que ele buscava não simplesmente satisfazer seus desejos, mas buscar o que é do interesse de todos. E o interesse de todos é o que? É a edificação mútua. Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Foi-se o tempo em que muitos diziam, isso aí é um crente de verdade. Que era conhecido crente pela atitude, pela palavra, pelo proceder honesto, por não se misturar com as coisas do mundo. Paulo diz a essas pessoas aqui, sejam meus imitadores. Eu faço isso com a minha vida. E eu faço isso com a minha vida porque eu imito a Jesus Cristo. Jesus Cristo também não quis agradar a si mesmo. Mas a sua vida foi o quê? Para salvar a todos aqueles que pudesse. Será que as pessoas que olham para você vê que você tem um motivador maior, uma alegria maior do que simplesmente as coisas desse mundo? Será que você consegue refletir a pessoa de Cristo? Então, é pecado ir para uma reunião familiar? Não. É pecado comer comida típica? Não, porque é Deus que concede. Mas é pecado tomar parte em certas festividades religiosas? É pecado. Porque você está contribuindo com a idolatria. Cada componentezinho ali tem um quê de idolatria. Na cultura pagã antiga europeia, a fogueira era usada para expulsar demônios, espíritos maus. Na cultura católica, foi o aviso de Isabel, quando João nasceu. Eles dizem isso, né? O casamento junino tem a ver com o quê? Com Santo Antônio. O santo casamenteiro, não é verdade? A colheita, deveríamos agradecer a quem? A Deus. Mas as pessoas estão agradecendo o quê? A ídolos. Nosso comportamento não deveria se misturar, irmãos, com o comportamento dos incrédulos. Nós não deveríamos tomar parte. Como é a nossa situação presente? Temos uma festa, mais de 30 dias, não apenas aqui em todo o Nordeste. Ela é dedicada a 3 santos católicos. Santo Antônio é uma festa católica. Santo Antônio, São Pedro, São João. É uma festa oficial da Igreja Católica. Ela envolve festa, comida, bebida e muitas vezes carnalidade no Parque do Povo. Ninguém está indo para o Parque do Povo para ser mais santo. Ninguém está indo para o Parque do Povo para aprender do Senhor. Existe a falsa ideia disso, né? Nós temos que participar da cultura para mudar a cultura. Não, está participando da cultura para ser mudado por ela. É diferente.
À medida que nós participamos, estamos contribuindo para algo que Deus aborrece? Sim. Para algo que desperta a ira em Deus? Sim, porque é idolatria. Só vou para ver as expressões culturais, as músicas. Se você participa, você está comungando. Essa é a lógica de Paulo. Participar da festa pagã em Atena é participar da mesma mesa. Você está comungando, contribuindo. Participar do São João em Campina Grande, ou em qualquer outra cidade, é contribuir para uma festa pagã. Se você está participando, você está comungando. Essa é a ênfase de Paulo em relação às festas pagãs. Se aprendermos esse princípio, irmãos, certamente muita coisa mudaria na nossa vida. Precisamos urgentemente renovar a nossa mente para que nossas afeições não sejam distorcidas e nossas atitudes não sejam pecaminosas. Está faltando nos identificarmos mais com o Senhor e não com o mundo. Precisamos ter a atitude, irmãos, de 2 Coríntios 6. Eu queria que vocês chegassem lá, 2 Coríntios 6, que diz o quê? Não prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não tenha comunhão com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Se for lá no Parque do Povo, certamente vai ter uma imagem bem grande de Santo Antônio, São João e São Pedro. Bem grandona. Todas essas festas vão ter essa imagem. O que é que ele diz? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles. Eu acho que a leitura cultural de Paulo é essa. Saí do meio deles. Não tenham comunhão, não comunguem com aquilo que é idolatria. Não comunguem com aquilo que é abominação a Deus. Não comunguem com aquilo que é reprovação. Sabe como é que nós não nos identificamos com Cristo, irmãos? É muito simples. Nós nos silenciamos. Nós nos silenciamos. Eu vi uma frase de uma pessoa dizendo que tinha um amigo íntimo que era homossexual. Eu fico me perguntando, como é que um crente, não estou dizendo de se relacionar, conversar com pessoas de qualquer tipo, mas intimidade com uma pessoa que é totalmente contrária a Deus? Só existe duas situações aí. Uma, ou ele não fala nada, mas um amigo íntimo vai falar muitas coisas. Como está se passando, né, o coração. Como fulaninho deixou ele com raiva. E você vai ouvir, e você vai o quê? Silenciar. Então você não se identifica com Cristo. Eu acho impossível alguém ter uma amizade íntima, falando de intimidade, e continuar se identificando com Cristo. Porque quando nós nos identificamos com Cristo, o que é que nós fazemos? Nós reprovamos as obras infrutíferas das trevas. Nós condenamos. Se nós silenciamos é porque nos acovardamos. Continue o texto. Saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a atitude, irmãos, que se espera de um crente. Essa é a atitude que se espera de um crente diante do pecado. Não ser conivente, mas reprovar. Não ser participante, porque você está comungando, incentivando, tendo parte naquilo que é abominação ao Senhor. Por mais que hoje, eu acredito que hoje a festa é menos religiosa do que era há 50 anos atrás, onde o Brasil quase todo era católico, mas ainda existe o componente religioso e existe o componente carnal. O que é que as pessoas vão ver lá?
Carnalidade. O que as pessoas vão ouvir lá? Como é que as pessoas vão se vestir? Como é que as pessoas vão se portar? O que é que as pessoas buscam? Se identificar com o quê? Se alegrar com o quê? E muitas vezes o crente está descendo a baba, querendo essas coisas do mundo, infelizmente. Que Deus possa nos conceder sabedoria. Se lembre do que Paulo disse no início: julgai vós mesmos. Se não, isso não é comungar, se isso não é ter comunhão, e nós deveríamos, pelo contrário, sair, nos apartar, reprovar, condenar as obras infrutíferas das trevas. Se ele manda reprovar as obras infrutíferas das trevas, imagina aquilo que é oferecido a demônios. Deveria haver um pensamento natural do povo de Deus e não querer participar dessas coisas pagãs. Que Deus fale ao nosso coração, irmãos. Que fale aos demais que não estão aqui nessa noite, para que nós possamos ser um povo exclusivo de Deus, cheio de bons frutos, cheio de boas obras, que glorifica a Deus com a nossa vida, com o nosso pensamento, com as nossas afeições, com o nosso desejo. Que nós não tenhamos medo de dizer não ao mundo, mas que possamos temer ao Senhor, reverenciar o Senhor e honrar o Senhor com toda a nossa vida. Amém? Sei que é uma fala difícil, não de compreender, de engolir, né? Mas que a gente possa ser pessoas que estão satisfeitas na vontade do Senhor. Se alegrar com aquilo que é santo, com aquilo que é reto, com aquilo que glorifica a Deus. Seja no comer, seja no beber, seja no se vestir, seja no portar, seja nos ambientes que nós estamos e com as pessoas que nos relacionamos. Amém? Amém? Assim seja. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela palavra que vai ao encontro da nossa necessidade. Que nesse período tão perigoso para um povo que te pertence, o Senhor possa nos proteger das ciladas de Satanás, dos amigos vindos diretamente do inferno para querer nos conduzir a ambientes de idolatria, que querem que a gente faça parte disso. Que possa o Senhor nos guardar o nosso coração, a nossa mente em Ti, e que possamos, Senhor, ser uma fonte de testemunho para os infiéis. Que possamos compreender esses 3 ambientes: festa religiosa, comida, inclusive dedicada a ídolos, e convite familiar. A diferença entre eles, e que em todas essas situações possamos glorificar o Teu nome nesse período tão conturbado na nossa cidade, que é o período de São João. Assim te oramos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a cada um, que Deus fortaleça, proteja esse período, o coração e a mente de cada um de vocês. Quarta-feira temos culto de oração às 7h30. Estamos despedidos, Deus abençoe a cada um.